Bem, povo de Deus, uma alegria estar aqui com vocês. Quero cumprimentar a todos, especialmente algumas pessoas, claro que eu não vou citar o nome de todos que são queridos aqui na sala 57, mas eu quero dizer que para a salvação de vocês e para a minha também, nós precisamos ter a comunhão diária com o Espírito Santo, porque é ele que nos revela Jesus. Jesus veio revelar quem é Deus. E o Espírito Santo veio revelar quem é Jesus no seu coração. Quero cumprimentar algumas pessoas que estão aí na sala. Quero começar com a doutora Carla Bianca e Itanel. Itanel são lá de Cacoal. Um abraço para vocês. Vocês que moram aí em Cacoal, eu sei que vocês acordam mais cedo, porque é uma região que está no fuso horário diferente. Trabalhamos aí nessa região de Cacoal. Um abraço para você, doutora Carla, que é médica, e também seu esposo. Um abraço a todos aí da igreja de Cacoal, todas as igrejas. Eu amo muito vocês aí, e também essa região, trabalhei com vocês aí nessa região. Também a Andréia que é parente aí da Carla. Um abraço também para a família. Um abraço para os irmãos lá de Salto, certo? Marcelo, Orlando. Numa cidade aqui próxima, fizemos um programa lá também. E esse final de semana nós vamos estar com o pastor Ney. O pastor Ney, ele é da igreja de Santo André, da cidade de Santo André Paulista, aqui em São Paulo, né? E estaremos no encontro de casais, encontro de família, lá em Santo André, com o pastor Ney, na igreja de Casa Grande e também em Namá. Eu sei que eu tenho recebido muitos convites, pena não posso atender a todos, certo? Nós estamos superlotados com a agenda até dezembro e realmente nós temos agradecido a Deus. Um abraço também para minha família lá no Ceará, né? Minha mãe, Doralice, tem Doraíde, Rosildo, são minhas irmãs, também minha sogra, Socorro, que está lá no Pernambuco, e também as minhas cunhadas. Um abraço a todos vocês. Eu gostaria que você fizesse o favor de abrir a Bíblia. Foi para isso que nós viemos, não é? Abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Daniel. Daniel no capítulo 6. E vamos verificar alguns segredos da vida de Daniel, certo? Daniel capítulo 6. E quando você encontrar, eu vou pedir para você curvar a fronte, buscarmos a Deus mais uma vez, a iluminação do Espírito Santo de Deus. Daniel capítulo 6. Eu vou esperar você abrir a Bíblia, porque meu filho, quando era pequeno, eu tenho 3 filhos lindos que só o pai, inteligente que só a mãe. Ou ao contrário, é mais ou menos assim. E ele dizia: pai, eu não vou levar mais minha Bíblia para a igreja. Ah, por quê, filho? Porque os pregadores não esperam a gente encontrar a passagem. E eu quero esperar você encontrar a passagem, meu irmão, minha irmã. É para isso que nós estamos aqui. Daniel capítulo 6. Abra em Daniel capítulo 6, deixa a palavra de Deus aberta. Se você tem no smartphone, no iPad, no iPod, no iPin, onde você tiver a Bíblia, abre lá. Vamos orar, queridos? Oremos. Bom Deus, é tão bom estar aqui na sala 57. É tão bom saber que tem pessoas comprometidas na busca do Espírito Santo. Nós sabemos que é o Espírito Santo que nos move para isso. Obrigado pela vida do pastor Wagner, que tem se comprometido, e também com toda a equipe de moderadores, todos os irmãos que estão aqui sempre. Batiza-nos com teu Santo Espírito, Senhor. Nós somos carentes, e a nossa carência é o argumento que nós temos para te pedir. Nos batiza. Abençoa o estudo da tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janela aberta do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia,
se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Queridos, a Bíblia fala de alguns homens que sofreram, entre eles Daniel. Mas a Bíblia fala também entre homens que não pecaram. Qual foi o erro de Daniel? Ah, mas, pastor, quer dizer que Daniel não pecava? Pecava. Mas, se isso fosse relevante, a Bíblia anotaria e mostraria. Daniel era um homem que orava muito. Sabe de uma coisa, queridos? Nós precisamos orar mais. E Daniel orava exatamente nos momentos mais difíceis, porque a fé não é garantia de uma vida fácil. Eu queria que você escrevesse isso na Bíblia, para você lembrar quando estivesse em sofrimento e angústia. A fé não é garantia de uma vida fácil. E Daniel era um homem de fé. E sabe, queridos, Daniel orava 3 vezes ao dia. E sabe por que ele orava 3 vezes ao dia? Porque lançaram um decreto de morte contra ele. E aqui o texto diz, quando Daniel soube que a escritura do decreto de morte foi assinada, ele orou. A oração é aquilo que você deve fazer quando você não souber o que fazer. Daniel orava. Sabe, querido, se a Polícia Federal, aqui no Brasil, lançasse um decreto de morte para matar você, o que você faria? Daniel orou. Hoje nós devemos orar. Nós precisamos orar mais, depender mais de Deus, acreditar mais, não ser movidos por sentimento nem por emoções, mas movidos pela fé. A fé que nos salva, sabe? Nós precisamos de fé, mais fé na palavra, mais fé nas promessas. 365 promessas, uma para cada dia do ano. Por favor, acredite mais, pegue a Deus pela palavra. E nós precisamos orar mais e nos dedicar mais. Eu acho que alguma interferênciazinha aí. Já foi resolvido, pastor. Tudo bem, obrigado, meu pastor. Então, Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas o que as pessoas viam no homem que orava? Vamos ler no capítulo 4? Daniel, capítulo 4. Volte só um pouquinho e veja capítulo 4, verso 8. E observa o que as pessoas viam num homem que orava 3 vezes ao dia e o que acontecia na vida dele. Versículo 8 diz, por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há um espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo... Veja, era Nabucodonosor que estava falando, foi ele que escreveu esse capítulo aqui, Nabucodonosor que escreveu o capítulo 4 de Daniel, sabiam disso? Pois é. E então, aqui diz que Nabucodonosor observou que Daniel tinha o espírito dos deuses santos. Que legal! Olha que coisa maravilhosa. Se alguém olhar para você, pastor Aliomar, e dizer, você tem o espírito dos deuses santos. Pastor Gilson, Carla Bianca, e Tanel, e todos vocês que estão aqui na sala, se você for conhecido na sua igreja como um homem de oração, uma mulher de oração, alguém que tem o espírito dos deuses santos. Que maravilha! E o versículo 9, ó, quantas vezes a Bíblia diz que Daniel tinha o espírito de Deus? Já vimos uma, né? No versículo 8, capítulo 4, verso 8. No versículo 9, capítulo 4, verso 9, Beltesazar, chefe dos magos, disse Nabucodonosor, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil.
Eis as visões do sonho que eu tive, dizendo-me dize-me a interpretação. Aqui diz que Nabucodonosor, pela segunda vez, reconhece que Daniel tinha o espírito dos deuses santos. Oh, meus irmãos, como eu almejo isso, que as pessoas me conhecessem como alguém que tivesse o espírito dos deuses santos. Eu gostaria que você também fosse conhecido por isto. E o segredo? Orar no mínimo 3 vezes. Eu gostaria que você orasse umas 30 vezes por dia, pedindo o espírito dos deuses santos. O espírito do Deus Santo. Vamos ver a terceira vez na Bíblia que aparece, no capítulo 4, versículo 18. Agora é a rainha mãe. A rainha mãe, Nabucodonosor. Veja, observe. Capítulo 4, Daniel capítulo 4, verso 18. Então vi eu, rei Nabucodonosor, em sonho, tu, pois, Belsazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer e saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Pela terceira vez, é apresentado aqui que Daniel tinha o Espírito Santo, o Espírito dos deuses santos, certo? Isso é maravilhoso. Então, versículo seguinte, 19. Então Daniel, cujo nome era Belsazar, esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbaram. Observem aqui também no capítulo 5, versículo 10. Daniel, capítulo 5, versículo 10. Diz assim, a rainha mãe agora, né? A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ó rei, vive eternamente. Não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Olha, 4 vezes. Nos dias do teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Veja, aqui é a 4ª vez que mostra sobre Daniel ter o espírito dos deuses santos. Mas vamos ver a 5ª, versículo 12. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonho, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acham neste Daniel, a qual o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, Daniel, e ele dará a interpretação, porque ele tem um espírito excelente. Esse espírito excelente é o espírito de Deus, o espírito de Deus, dos deuses santos, como ele diz. Mas agora vamos ver mais uma vez, no capítulo 6, versículo 3. Daniel, capítulo 6, verso 3, diz, então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes. Daniel também era um presidente. Se você ler o versículo 1, capítulo 6, versículo 1, vai dizer bem claro que ele era um dos presidentes. Vamos ler, diz assim, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivesse por meio do reino, que estivesse por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um dos presidentes, os quais esses sátrapas desse conta para que o rei não sofresse dano. Agora, versículo 3. Então, mesmo Daniel, que era também um dos presidentes,
se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, 6 vezes agora, né? E o rei pensava em estabelecer Daniel sobre todo o reino, porque ele tinha o quê, queridos? Um espírito excelente. E qual o segredo disso? Orar. E orar muito. E orar intencional. E orar com fervor. E orar com objetivo. Dá-me, Senhor, um Espírito de Deus. Um Espírito excelente. Queridos, Deus não quer que nós sejamos uma biblioteca ambulante, que conheçamos tudo e toda a doutrina. Claro que o conhecimento é bom, mas Deus quer que nós sejamos dependentes dele, do Espírito Santo. Dependente. E quando nós somos dependentes, Deus dá o Espírito Santo e junto vem o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de interpretação de sonho, de resolução de problemas, de enigmas, porque o Espírito Santo conhece tudo, até as coisas mais íntimas de Deus. O Espírito Santo a tudo pode prescrutar. O Espírito Santo revela quem é Jesus, o nosso Salvador, nosso querido Salvador. Nós não pregamos aqui mais do Espírito Santo do que de Jesus. Nós pregamos de ambos, que o Espírito Santo e Jesus, eles revelam o que nós devemos fazer para a salvação. Jesus Cristo é o nosso Salvador, e não há salvação em nenhum outro nome, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Queridos amigos, o Espírito Santo é que dá poder para nós entendermos esta mensagem. Você já entendeu isto? Você que está nos ouvindo aqui, não interessa quantos problemas você tenha, não interessa as dificuldades que você esteja passando, o que interessa é você tem comunhão com Jesus, você tem comunhão com o Espírito Santo, você tem falado com o nosso Deus diariamente. Então, o segredo para tudo isso é a comunhão diária, é orar mais. Vamos ler João capítulo 17, queridos. E Jesus agora falando, João capítulo 17, versículo 3, diz assim, Jesus falando. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, a quem enviaste. E Jesus Cristo diz, eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar outro Consolador, para estar para sempre convosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo revelando quem é o nosso Salvador, quem é Jesus Cristo. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Você aceita o Espírito Santo como esse agente pessoal que está aqui na Terra para te indicar quem é Jesus? Ah, meus amigos, meus irmãos, nós precisamos disto muito mais do que do ar para respirar. Nós precisamos do Espírito Santo muito mais do que o ar para nós respirarmos. Nós preferimos Jesus, preferimos o Espírito Santo. Você e eu precisamos vivenciar isso. O Espírito Santo não é uma teoria, não é uma doutrina, é uma pessoa que precisa ser experimentada e vivenciada, precisa ser vivida. Nós precisamos do batismo diário do Espírito Santo. Sabe, muito conhecimento sem o Espírito pode se tornar um desalento. Muito conhecimento sem o Espírito pode se tornar um desalento. Existia muito conhecimento na Grécia. Os gregos eram donos da cultura, e até hoje nós sentimos influência grega, certo? Da sabedoria e etc. Algumas palavras os eruditos cunhavam exatamente a partir da Grécia, no grego e tal. Vocês já viram muitas pessoas dizer
o grego diz assim, o latim diz assim. Então, na realidade, eles traziam muito conhecimento, Sócrates, Platão, Aristóteles e outros. Mas o que é isso? Essa cultura salva alguém? Conhecimento salva alguém? Até mesmo a psicologia tem a sua base na cultura grega, com vários filósofos e etc. Mas isso salva alguém? Leva alguém para o céu? Não, o que leva alguém para o céu? Jesus Cristo. E esse crucificado. E o Espírito Santo veio revelar que é somente através de Jesus Cristo e esse crucificado que nós vamos para o céu. Fale mais de Jesus. Fale mais do Espírito Santo. Experimenta isso na tua vida. Tem um texto da senhora White que é um texto que está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 309. 309. Pessoas que são cristãs, que têm muito conhecimento, porém não têm a vivência do Espírito Santo. E sabe o que a senhora White diz? Que é a maior maldição que existe no mundo. É uma pessoa cheia de conhecimento, destituído da prática. Isto é, muita teoria e pouca prática. Muitas vezes nós somos gigantes do conhecimento e pigmeus da prática. Nós precisamos lembrar que não existe algo mais prático do que uma boa teoria. Mas a teoria sem a prática não leva a lugar nenhum. Sr. White diz assim, nos dias de Cristo, o maior dos enganos humanos era que uma mera concordância com a verdade constituísse isso como justiça. A teoria da verdade. E ela diz, em toda a experiência humana, o conhecimento teórico da verdade tem se demonstrado insuficiente para a salvação. Não produz os frutos da justiça. Olha, conhecimento não produz fruto da justiça. Interessante isso? E ela diz mais, uma curiosa consideração pelo que é classificado como verdade ou teoria, acompanha frequentemente o ódio pela verdade genuína, conforme se manifesta na vida. E ela diz mais, os mais tristes eventos da história estão repletos de registros de crime cometido por fanáticos adeptos da religião. Que coisa! Fanáticos adeptos da religião, tem muito conhecimento, mas não tem a prática nem a direção do Espírito Santo. E ela diz assim, o mesmo perigo existe ainda hoje. O perigo que existia no passado ainda existe hoje. Muitos hoje concordam com as doutrinas, mas não vivem o que está escrito. E ela diz assim, muitos se consideram cristãos simplesmente porque concordam com certos dogmas teológicos. No entanto, não introduzem a verdade na vida prática. Não creram nela, nem amaram a verdade. Não receberam o poder e a graça que vem mediante a santificação da verdade. Olha o que ela diz agora, a senhora White. Diz, as pessoas podem professar fé na verdade, mas se ela não se tornar sincera, se essas pessoas não se tornarem sinceras, bondosas, pacientes, resignadas, e tiver o foco nos assuntos celestiais, essas pessoas são uma maldição ao seu possuidor e, por meio de sua influência, uma maldição ao mundo. Eu vou repetir só esse texto final. As pessoas podem professar fé na verdade, mas se ela não as torna sinceras, bondosas, pacientes, resignadas e foco nos assuntos celestiais, é uma maldição ao seu possuidor e, por meio de sua influência, uma maldição ao mundo. Poxa vida! Olha que coisas sérias. Coisas sérias. Pessoas que conhecem a mensagem, mas não vivem a verdade.
Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos amigos e irmãos. Não existe algo pior do que um bom conselho acompanhado de um mau exemplo. Não existe coisa pior do que um bom conselho acompanhado de um mau exemplo. Queridos amigos e irmãos, nós precisamos vivenciar a palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos viver, e para isso precisamos do poder do Espírito Santo. E vamos verificar algumas palavras aqui. Pessoas sinceras. O que é uma pessoa sincera? Aqui diz que para termos o Espírito de Deus produz em nós essas 5 coisas, olha lá. 5 coisas. Primeiro, uma pessoa sincera. Ei, pessoa sincera é um traço de caráter, é uma conduta, certo? É uma franqueza, é ser verdadeira. Nós precisamos ser sinceros com os outros e conosco também. Tem gente que é sincero com o outro, mas fica morrendo por dentro, certo? E aí, você gostou do meu estilo? A gente diz, gostamos, mas lá dentro dizendo, não, não gostei. Ei, seja sincero com você também. Seja sincero com as outras pessoas, sem machucar ninguém, tá bom? Pessoas sinceras. Então, alguém disse também que ser sincero é ausência de traços que conduzam ao mal. Ser sincero é não ter traços que levam ao mal. Sabe por quê? Que a falta de sinceridade leva à desconfiança e à insegurança, mas a sinceridade leva à confiança e leva à segurança, certo? Claro, nós precisamos lembrar também que uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa bondosa, como diz aqui o texto da senhora Ellen White, para a página Desejar Todas as Nações, página 309. Bondosa. E o que é uma pessoa bondosa? É uma pessoa inclinada a fazer o bem às outras pessoas. E aqui na sala tem muita gente assim, movida pelo Espírito Santo, é levada a fazer o bem às pessoas. E a gente vê muitos testemunhos assim. Então, bondosa é uma pessoa benevolente, magnânima, é uma pessoa benigna, é uma pessoa que tem condição e capacidade de ajudar, de fazer o bem. Aqui diz a outra palavra, pessoa paciente. Se você é batizado com o Espírito Santo, você é uma pessoa paciente. O Espírito Santo produz em você paciência. E o que é paciência, pastor? Paciência é suportar males, dissabores e incômodos sem revolta ou sem se queixar. Paciente é sofrer calado. Mas também uma qualidade de quem espera calma e serenamente. Sabem quem acredita, sabem quem crê, não se desespera. Outra qualidade que a senhora White cita é uma pessoa resignada. A pessoa resignada quer dizer submissa à vontade de alguém, submissa à vontade de Deus, certo? Aceita o sofrimento sem revolta. Isso é uma pessoa resignada. E, por último, pessoa focada nos assuntos dos céus. Focado no céu. Tudo que for fazer aqui na terra, consulta primeiro o que faria Jesus. Se Jesus estivesse no nosso lugar, o que ele faria? E o Espírito Santo vai falar a você. Quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir atrás de você uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Isaías capítulo 30, verso 21, diz isso claramente para nós. Queridos amigos, nós preferimos momentos difíceis com Deus do que um prazer sem Deus. E vocês sabem que isto é uma realidade na vida de cada um de nós. Porque, como já falei, a fé não é garantia de uma vida fácil, mas é uma vida vitoriosa ao final. O que mais me preocupa na vida cristã hoje? O que mais me preocupa em todos os lugares por onde eu tenho passado?
O que mais me impressiona e me preocupa é que sabemos que o salário do pecado é a morte, mas nós não queremos largá-lo. O salário do pecado é a morte, mas os seres humanos não estão dispostos a largá-lo. Ah, meus irmãos, eu gostaria que o Espírito de Deus lhe incomodasse hoje, para você largar o pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas a garantia de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Quero só relembrar o que está no livro de Daniel, capítulo 10, e o capítulo 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quando você orar, acreditando que a vontade de Deus vai ser estabelecida, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Porque Deus tudo sabe, tudo vê, e Ele pode fazer o melhor para você. Quantos aqui querem dizer comigo, assim como Daniel, Senhor, dá-me um espírito excelente. Levanta a tua mão aí se você quer um espírito excelente hoje. Vem através da oração. Fica com a tua mão erguida, porque eu vou orar por você agora, tá bom? Oremos. Pai querido, estamos com a mão erguida. Eu sei que muitos demais vão assistir no YouTube posteriormente. Alcança, Senhor. Alcança essas pessoas. Derrama sobre nós o Espírito excelente que Tu prometeste, Senhor. Alcança-nos. Transforma-nos. Que as pessoas vejam em nós o Espírito dos deuses santos. Pai, nós te imploramos. Derrama sobre nós a chuva temporã. E um dia, derrama sobre nós a chuva cerúlea. Nós nos colocamos nas tuas mãos para receber o batismo do Espírito Santo agora. Nós te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém, 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 Senhor. Que bênção, hein, pastor? Que bênção. Obrigado mais uma vez pela mensagem tão assertiva, dentro do foco, né, pastor? É isso aí mesmo. E aí, eu recebi uma foto, pastor, eu queria compartilhar com o senhor, a gente vai bater um papo agora bem instrutivo, vai ser bem legal isso, porque a vida de um pastor sempre inspira, e a vida do senhor vai inspirar muita gente. Agora, essa foto aqui, pastor, ela é muito representativa, que eu vou mostrar agora, dentro desse quadro que o senhor acabou de falar. Deixa eu buscar outra que também ela é muito importante. O rapazinho que eu vou mostrar faz parte desse mesmo movimento que nós mostramos da Jússia agorinha mesmo. E vocês vão conhecer um guerreiro de oração, pequeno, mas um gigante, E o sonho é esse de ver uma geração, que clame, uma nova geração que clame pelo batismo diário do Espírito Santo. Crianças, adolescentes, jovens que aprendam isso e compartilhem isso. E olha que coisa mais extraordinária. Você vai ver agora, pastor, isso aqui enche meu coração de esperança na breve volta de Jesus. Esse garotinho mora lá na região da Jusce, pastor. Ele faz parte com a galera do movimento da Sala 57. Ele tem dificuldade de falar, pastor. Ele é uma benção, tem dificuldade no falar, mas até no colégio fala da sala e do quarto de guerra. E aí, eles, depois do culto,
O nome dele é Samuel, pastor. O nome dele é Samuel. Depois daquele culto que eu mostrei aqui da Jusce, naquela igreja, a Jusce tem uma fazenda e ela levou o pessoal para a fazenda para cima de um monte. E lá em cima do monte, para cada motivo de oração, eles colocam uma pedra, pastor. Pedido e uma pedra representativa. E em cima do monte já tem uma outra montanhazinha sendo feita de clamores, de intercessão, né? De fé representada naquele material ali. E esse garotinho vai para a escola, fala da sala 57, e aqui, quando eu mostrei, é ele utilizando o quarto de guerra dele. Ele já ora, né? Ele já tem um quarto de guerra. Olha que simplicidade, né, pastor? Isso aqui é lindo demais. Me apaixono por essas coisas, ó. Uma cordinha na parede. É o que o senhor falou, né, pastor? Não é exatamente o conhecimento, né, pastor? É a entrega, é o quanto Deus já tem de você. É isso. E aí, olha, ele coloca as coisinhas na parede, e aqui, ó, nos pregadores, estão as orações e as pessoas pelas quais ele intercede. E aí aqui embaixo a almofada, olha, está ajoelhado numa almofada. Tem um tapete, uma almofada. Aqui, certamente, bonequinhos que representam alguns personagens. E aqui o Samuel intercede. Ele vai para a escola e fala da experiência do quarto de guerra dele. E aí, eles subiram o monte, pastor, para orar. Olha o que esse camarada... Ninguém pediu, pastor. Ninguém pediu. Olha o que ele fez. Isso aqui, para mim, cara, é extraordinário. Enquanto estavam os adultos, pastor, ali, conversando em cima do monte, depois da oração, de repente eles viram esse movimento aqui, ó. Esse aqui é o Samuel, pastor. Esse que tem o quarto de guerra. O que ele fez? Ele reuniu todas as crianças e organizou em torno do monte de oração e levou todas as crianças a orarem intercessoramente naquele momento. Isso aqui é ele liderando, pastor. Isso é ele liderando, organizando o grupo para ajoelhar e orar. E a camiseta da sala 57 ali. Camiseta da sala. Esse garoto já entende, pastor, que esse clamor que o senhor falou, que é tão importante para nós, ele não terá um conhecimento tardio sobre isso, pastor. A formação desse garoto na vida no espírito é um negócio fabuloso, pastor. Essa nova geração formada com esta mentalidade vai produzir efeito, pastor. Amém. Estou vendo a moderadora Rosana também com seu quarto de guerra hiperlotado ali de pedidos. Osana, pastor. Intercessora Rosana. E não sei se você está localizando aí. Osana, eu vou mostrar ela aqui, pastor. Ó, mais um quarto de guerra lá. Né, Osana? Aí que maravilha. Tá fechadinho o seu áudio. É só para a gente mostrar, irmãos, que a sala 57 ela tem o hábito da oração. Desenvolvemos e aprendemos. E, pastor, não é qualquer oração. É uma oração feita no Espírito. A gente tem que aprender a orar segundo a fase que nós estamos. Intencional, pastor. Eu vejo a Val também, que manda orações para mim, para a gente, para os pastores, a Sirlene também, e elas citam coisas ali que parece estar... Estão vendo o que a gente está passando. Então, eu quero agradecer essas intercessoras aí, que mandam orações para a gente. Olha a Nalva lá, pastor, com o quarto de guerra dela. Sim. A Jússi vai inaugurou um quarto de guerra, eu vou mostrar depois aqui. Um negócio fantástico, pastor. Então, esse movimento de oração intencional, pastor, é que traz alento para o nosso coração, porque isto vai se tornando um processo maior, cada vez maior, porque ele é feito intencional, pastor. E aí a gente não tem dúvida de que Deus vai operar nesse processo todo. O senhor falou da Val, pastor, ela não perde tempo, não. Eu vou mostrar onde é que Val está agora, e é muito interessante. Ela está no ônibus,
mas é Rádio 57 lá, pastor. E aí, olha que legal, já compartilhou o fone com uma pessoa do ônibus, olha lá. Um Olha, ó. abraço para você, Que Val. Muito beleza, obrigado hein? pelas orações, Val. Ô, Val, eu vou abrir esse áudio aí só para eu saber quem é essa lindinha que está com você, tá? Vamos dar uma olhadinha aí. Abre aí, Val. Acho que tá um pouquinho barulho, é ônibus, mas dá para fazer. Bom dia. Bom dia. Quem é essa lindinha que está ao seu lado? A gente acabou de se conhecer. Já se conheceu, já compartilhou o fone, já? Como é que é seu nome, filha? Rosana. Osana ou Rosana? Rosana. Mostra o que você ganhou. Ela vai mostrar o que ela acabou de ganhar. Aí, meu amigo, é isso aí mesmo. Ó, Rosana, você vai certamente receber o link da Sala 57 através da Val todos os dias, que eu sei que ela não vai perder essa chance. Vem conosco adorar, porque isso aqui acontece todo dia, viu? Domingo, segunda, quarta, quinta e sexta. E aí, nós aqui da sala, Rosana, temos 4 coisas para dizer para você, tá? Presta bem atenção. Nós amamos você, nós precisamos de você para ser feliz. Você, Rosana, é a parte visível de Deus. E nós cremos mais em Deus, Rosana, porque você existe. Tá bom? Um grande abraço e tenha um dia poderoso na presença de Deus. Obrigada. Valzinha, um abraço, viu? Deus te abençoe. Amo vocês. Nós também amamos muito você. Ei, pastor, que maravilha, né? Esse negócio, essa internet é uma bênção, né, pastor? Isso aqui tem que ser usado demais, né? Olha onde é que a gente foi parar, dentro de um ônibus, pastor. Não Ao tinha nada vivo combinado, né? Não tinha e nada nada combinado. combinado. A Val literalmente em movimento, meu pastor. Isso, pastor. É isso, que o pastor Luiz falou. Estamos em movimento, literalmente. Falando em pastor Luiz, pastor, nós temos os pastores Abdoral, o senhor Benildo, Aguinaldo, Aliomar, Armindo, Daniel, Eliabe, Esmeraldo, Fernando, Gilson, Jairo, José, Luiz, Arão, Ezequiel, Flávio, Jael, José Carlos, pastor Willy, José Milhomes, hoje adorando conosco no Zoom, além daqueles que estão no YouTube adorando com a gente. Louvado seja Deus por isso, né, pastor? Pastor, o senhor nasceu aonde, amigão? Eu nasci no Nordeste. Muita coisa nasceu no Nordeste, inclusive o Brasil, né? Nasceu na Opa, isso é Bahia. verdade. Chegou pela base, pastor. Nasceu na Bahia. Eu nasci no Pernambuco e fui criado no Ceará, Iguatu, cidade muito boa, região centro-sul do estado do Ceará. Pastor, eu gostei muito do Ceará. Muito, muito. É um povo... É muito bom. Gostei demais do Ceará. Vou voltar mais vezes aí, com a graça de Deus. O senhor teve quantos irmãos, pastor? E o nome dos pais do senhor, para a gente conhecer um pouquinho mais sua história. O nome do meu pai é João de Souza Sintra, da família Sintra, e Doralice de Freitas Sintra. Tenho 8 irmãos, 7, né? Porque vivos temos 7. Eu sou o mais velho. Você sabia, pastor, que existe um livro sobre filho mais velho Não. velho do meio e o caçula? E diz que dos astronautas que foram à Lua, 23 astronautas, dos 23 eram filho mais velho. E dos 3 era o filho único. Então, 20 eram filho mais velho e 3 eram filhos únicos. Então, era mais velho novamente. 70% dos presidentes dos Estados Unidos eram um filho mais velho. E eles dizem que o filho mais velho se destaca porque o pai e a mãe dão uma atenção muito especial, certo? Então, eles se tornam mais líder, dizem que até mais ricos, mais inteligentes, mas eu não sou tão assim, não. Mas o filho mais velho são destaques, tá bom? Quem é filho mais velho aí na sala 57, não desprezando os demais, porque o caçula também tem os seus direitos e o do meio também. Existe um livro sobre isso. Tá vendo aí? Você que é filho mais velho, a responsabilidade é maior, viu? Recebeu mais atenção, meu filho. Tá pensando o quê? O senhor se formou em teologia com quantos anos, amado?
Formei em teologia lá no ENA. O ENA está desativado, agora tem um novo ENA que está em Gravatá, mas eu tinha 24 anos quando eu formei em teologia. Primeiro eu formei em técnico de enfermagem, ensino médio. Inclusive a nossa turma vai se encontrar agora lá em Natal, Rio Grande do Norte, e depois vamos a Fortaleza, certo? A turma Então, o senhor é técnico de enfermagem, do de enfermagem. enfermagem, de formação, não chegou a praticar, não? Não, porque a teologia me fascinou e eu ingressei na teologia. Que legal. Foi o senhor que conheceu Solange ou Solange que conheceu o senhor no sentido de quem foi que chegou em quem? Nós estudávamos no ENA e eu era o motorista do colégio, eu era o motorista da Kombi que levava a turma de enfermagem para os estágios. Então eu fiz o curso técnico de enfermagem e entrei na teologia. Mas eu continuei como motorista da turma de enfermagem, e um dia a mãe da Solange, a irmã Socorro, deve estar assistindo aí, parou a Kombi e disse, Abdoralzinho, você pode colocar a Solanginha aí perto de você, aí na frente? Porque lá atrás ela passa mal, Desse jeito, desse jeito. Abdoralzinho, É. Ah, pastor, eu sou obediente, eu coloquei ela perto de mim, lá na frente, até hoje, tá bom? nunca mais saiu, né, pastor? Nunca mais. Nunca mais saí. Que sogra top, hein, pastor? Ela Pastor, depois que a ajudou. gente casou, ela falou uma coisa para mim que me deixou muito feliz. Ela disse, pastor Abdoral, eu orei 1 ano por vocês para que você casasse com a minha filha. Eu disse, mas por que a senhora não me falou antes? Só falou depois que a gente casou. Que legal isso, né, pastor? Que legal. É. E quantos anos o senhor tem de casado? E quantos filhos tiveram? Pastor, eu tenho 41 anos de casado e temos 3 filhos, homens, e temos 3 netas lindas. Elas roubaram toda a beleza do avô. Não, pastor, restou, o senhor é um rapaz bonitinho, bonitinho. Eita, pastor, nessa fase do casamento, o senhor poderia destacar, pastor, um momento difícil e um momento de superação para os casais que estão aqui, para a gente tentar ajudar alguém que esteja passando por um momento assim. Pastor, felicidade não é ausência de problemas. Felicidade é a capacidade para resolver os problemas, certo? Porque problema todo mundo vai ter, certo? Todo mundo passa por estágios e por situações, mas eu quero dizer para vocês que ter a capacidade para resolver os problemas é muito mais importante do que qualquer coisa na vida conjugal. Então, felicidade não é ausência de problemas, mas é a capacidade para resolver. Fala com a tua esposa, fala com teu maridão, resolve os problemas. E tem mais, aprendam com isto. Se acontecer algum problema, vamos fazer as seguintes perguntas. O que nós podemos aprender com isso? E a segunda pergunta, como nós podemos fazer diferente no futuro? A gente tem que aprender com as experiências, né, pastor? Porque todo mundo tem algumas dificuldades. E algumas dificuldades logo no início do ministério, porque a gente recebia o salário 2 vezes, 3 vezes por mês, em outras palavras, rateado, certo? Passamos dificuldades com relação a isso. O campo, naquela época, era bem precária a situação financeira do campo. E uma vez o presidente chegou para mim e disse, pastor, você é um bom enfermeiro, eu já tenho informação que você realmente é um bom enfermeiro e tal, e etc. Você vai se dar muito bem fora da obra. Aí eu disse, presidente, você está dizendo que está me demitindo? Aí ele disse, você vai se dar muito bem fora e tal, etc. Porque o presidente da União era irmão do presidente do campo, que não é o presidente. E mandou demitir 3 pastores, porque o campo estava passando uma situação muito difícil, e eu era um dos que estava para ser demitido, porque era aspirante, tinha recém-chegado ao campo, então achavam melhor demitir os 3 que chegaram. Então,
Eu disse assim, presidente, eu não pedi para entrar e não vou pedir para sair. Se o senhor colocar para fora, o senhor responda para Deus. Aí o departamental de comportagem disse assim, não, eu quero o Abdoral. Eu quero o Abdoral para a equipe de comportagem, porque se ele vier para a equipe de comportagem, ele vai ser pago pela Casa Publicadora Brasileira e não pelo campo. Então, alivia o campo. E eu, como tinha sido assistente de comportagem durante 6 férias, então eu passei a ser assistente de comportagem para todo o estado do Piauí. Certo? Passei 1 ano como assistente de comportagem, fora do Ministério Pastoral, e sempre pedindo para o presidente, quando surgir uma vaga, eu quero voltar para o Ministério, que eu gosto da comportagem, mas eu não estudei para isso, eu gostaria de voltar para o Ministério que eu amo. Aí mudou de presidente, e o presidente disse, olha, eu não tenho um compromisso com você, mas se surgir uma vaga, eu te trago de volta ao Ministério. Aí surgiu uma vaga, eu voltei para o ministério, graças a Deus, pastor. Foi a melhor coisa que aconteceu. Rapaz, então o senhor sofreu esse impacto logo no início do ministério, o senhor era aspirante ainda, e foi uma prova, né, pastor? Foi uma prova de fogo para o senhor aí. Sim, mas Superou. graças a Deus nós superamos. E eu e a Solange com muita oração, certo? Mas Deus é muito bom com a gente, pastor. Ele não desampara. Na hora certa aparece a salvação, né? Aparece a ajuda. É legal você conhecer a história do pastor, né, que prega aqui na sala, que você vê falando aqui. Às vezes não sabe o que está por trás, por onde esses homens já passaram, as situações que já viveram, né? Falam com tanta serenidade, sobriedade sobre a palavra de Deus, e a gente é bom fazer esse conhecimento, né? Esse diagnóstico de quem fala com a gente. Você acaba se tornando mais íntimo na absorção do conteúdo quando você conhece melhor a história. Pastor, foi pastor distrital, depois o senhor foi da comportagem, e qual foi a sua trajetória dentro do ministério? Meu pastor, eu trabalhei um território que hoje são 5 uniões, 7 campos e 12 estados no Brasil. Eu fui pastor distrital em Fortaleza, na Igreja Central de Fortaleza, inclusive você esteve lá. Um abraço para os queridos irmãos e irmãs de Fortaleza. Vou estar com vocês em novembro aí, com a turma do ENA. E fui pastor distrital durante muitos anos, 11 anos. Depois fui departamental de evangelismo, de ministerial, mordomia cristã, lar e família, durante 9 anos. Depois fui presidente de campo, em 3 campos diferentes, durante 13 anos. Lá em Rondônia, um abraço a todos os queridos de Rondônia aí, que legal. O Cacoal, né, a Bianca e a Carla Bianca. Então, depois eu fui presidente da Missão Nordeste, durante 5 anos também. Depois fui presidente da Bahia, no Sudoeste, onde fundamos o campo, certo? Onde está o pastor Eliezer, um abraço pastor Eliezer Júnior e todos, Vitória da Conquista, aquela região maravilhosa. E Tivemos lá, depois, pastor, nas cinco maiores igrejas daquela região, o pastor Eliezer nos acompanhou em cada igreja daquela. Ele vai voltar a pregar aqui para a gente contar um pouquinho da história de como foi esse nosso momento juntos lá. legal, um abraço para ele, para toda a família, para todos os irmãos. Depois viemos para Goiás, trabalhamos em Goiás, ali em Goiânia, como departamental de família, mordomia cristã, saúde e temperança. E terminamos nosso ministério aqui em São Paulo, na cidade de Jaguariúna. Um abraço para os irmãos de Jaguariúna, que conhecem a Sala 57. Um abraço para todos. Trajetória, olha só, ela poderia ter sido literalmente interrompida, né, pastor? Poderia ter sido, mas o senhor não permitiu porque ele tinha planos e o senhor se colocou à disposição. Quando você tiver uma dificuldade, amigo, quando questionarem sua capacidade,
ou você se sentir pequeno, porque é difícil, né, passar por isso que o pastor Abdoral passou logo no início, e quem chega no ministério no início sabe o que é ser um aspirante, como esse período do ministério é importante, porque você que não é adventista e não conhece como são as praxes nesse processo, o pastor adventista faz a graduação em teologia. Nenhum pastor adventista, raras as exceções, por outros caminhos, são pastores sem ter um curso superior de teologia. Hoje, registrado pelo MEC, um processo disso. Depois ele tem que ser chamado. Chamado tem lá uma turma que se formou e as áreas da igreja precisam absorver esses novos que se formaram. Então, não tem a garantia de ser chamado. Você vai para fazer teologia, você não tem a garantia de ser chamado. Vai orando, né, pastor? Enquanto a gente estuda, vai orando pelo chamado. Quando recebe o chamado, você fica 4 anos no aspirantado, ou seja, como aspirante você não é pastor ainda. Você está galgando a possibilidade da igreja identificar em você as características e separar você para ser um ministro do evangelho. São 4 anos. E aí, a instituição, que são as instâncias da igreja, avaliam você durante esses 4 anos, e a própria igreja também avalia você. E depois dessa avaliação, se o campo avaliar positivamente, o distrito também, tem uma prova, e que você ainda tem que passar nessa prova de ordenação. Eita, pastor, hein? Isso mesmo, pastor, é tudo isso. E depois depois que sou presidente, fui presidente, eu que fazia toda essa avaliação dos pastores e tal, e para aprovação, para ordenação. Muitos daqui, talvez, nós fizemos ordenação deles também. Um abraço para todos vocês. O senhor se forma, é chamado, casa, e passa por tudo isso e vai trabalhando. Em algum momento, pastor, do seu ministério, o senhor passou por um momento muito difícil quando o senhor levou um murro no rosto, pastor. Verdade. Como é que foi isso, pastor? O senhor foi agredido. Vamos contar para eles aqui, porque tem gente que acha que é fácil ser pastor, né, pastor? Vamos ver como é que foi isso aí. Eu trabalhei em vários lugares, né? Inclusive no Amazonas. Um abraço para os irmãos de Manaus, Amazonas. Naquela época tínhamos um avião, o campo tinha um avião. Eu viajei tanto nesse avião, atendendo as igrejas. E sabe, pastor, antes de chegar em Rondônia, em Manaus, viajamos tanto de avião, naquele aviãozinho, que hoje, pastor, quando eu viajo de avião e não tem turbulência, para mim não tem graça. Eu gosto de turbulência, eu gosto daquelas depressões assim que o avião faz e que dá aquele friozinho. É bom demais. Esse avião que o senhor viajava era um bimotor, pastor, né? Mas o campo tinha um que era um Lake 350, que era um anfíbio que pousava na água. Nós tínhamos um americano chamado Owen. Inclusive, ele está no Brasil agora, está morando em Manaus, eu soube. Como é que era o nome, pastor? Lake 350. Como é que escreve, pastor? Ele era um L-A-K-E, Lake. 350. Um avião semi-turbinado e pousava na água. E ele é um avião muito seguro. E eu dizia para o piloto, olha, vê se você dá uma quebrada de asa aí para ver se tem graça essa viagem, por favor. Jesus amado. Ele mergulhava assim, ia de lá. Eu gostava demais, eu amo a aviação, gosto demais, certo? E tem várias experiências aqui com o pastor Owen. Nunca sofreu o perigo de cair, não, pastor? Uma vez nós fomos fazer um evangelismo em Manacapuru e alguém teve a ideia de pegar uma caixa de convites e folhetos e subir com um avião e lá em cima soltar tudo aquilo em cima da cidade, para que todo mundo soubesse do evangelismo que nós íamos fazer. Tudo bem, aí quando subiu,
jogaram a caixa de convite em cima da cidade, a turbina chupou todos os folhetos. Jesus E quando chupou, parou o motor. E o avião começou a tossir. Não sei se o avião tosse, mas aquele tossiu. Começou a tossir e parou o motor. E o avião parou que era o piloto fazendo pegar, ele pegava, mas apagava, pegava. Aí o grupo aqui embaixo começou a orar: Senhor Deus, não deixa que aconteça o pior, logo no evangelismo, por favor, tem misericórdia. E o avião descendo, e daqui a pouco ele conseguiu pegar e conseguiu aterrissar, porque na água a gente chama aterrissar, aterrissar na terra. Então ele aterrissou e salvou a situação, mas essa experiência não foi muito legal, não. Pastor do céu, eu nunca vi falar de avião, de carro pegando no tranco. Tudo bem, mas avião pegando no tranco, que é isso? Rapaz, era parecido com esse aqui, pastor, com esse avião aqui, que o senhor viajou muito, ó. Esse aqui, que eu separei uma imagem que acho que pode ser parecido com esse aqui, ó. Era parecido com esse aí? Esse é o avião, meu amigo. Isto. É esse mesmo. Subindo e descendo para pregar o evangelho, hein? Que beleza. Muito parecido com esse. Muito... Uma vez, pastor, eu fui numa região, disse: oi, nós queremos pregar em vários lugares hoje. Nós pregamos em 3 lugares no sábado pela manhã e à tarde em 2 lugares, e ainda fiz um casamento. Tudo num dia. E isso, graças a Deus, e ao avião, porque quando a gente pregava, entrava no avião, com 5 minutos estava noutra igreja, mais 5 minutos noutra igreja. Então, e outra coisa, quando a gente chega na água, pode estar acontecendo o que tiver na igreja, todo mundo corre para ver o avião, todo mundo para o culto, para tudo, que é muito bonito, né? Uma atenção fora de série. Mas esse avião, pastor, a associação teve que vender, porque não tinha mais objetivo. Ele abastecia as lanchas, né, no Amazonas, e também fazia atendimento às igrejas. Mas, hoje em Manaus já tem aviões de linha para quase todos os lugares, então não justificava mais a gente ter um piloto, ter as despesas náuticas e também as despesas de combustível. Só para pousar em um aeroporto, a gente pagava $100 por cada pouso. $100 hoje é R$500, só para pousar. E se passasse de 2 horas, a gente pagava mais ainda o armazenamento, que chama estacionamento aéreo. Então, a gente preferiu o campo, né? Preferiu vender o avião e ficar mais barato para a obra, porque o objetivo não tinha mais objetivo o avião. Foi muito legal. Vibrava. Vamos para esse momento difícil aí, pastor, que o senhor teve que resolver um dramazinho e acabou Pastor, sendo agredido. quando eu estava como presidente de Rondônia, o diretor do nosso internato ligou e disse: pastor, vem aqui resolver um problema, porque eu estou com medo do chefe da agricultura. Ele está querendo os alunos para fazer a colheita e eu não posso liberar os alunos agora, porque estão em época de provas, e ele está querendo me bater, querendo brigar comigo, e eu estou com medo dele. O senhor pode vir aqui? Eu peguei a minha equipe, né, o departamental de educação, tesoureiro, secretário, vamos lá, para a comissão diretiva. E quando eu reuni para a comissão diretiva da escola, a comissão votou por unanimidade a demissão desse moço, que é o chefe da agricultura. E sabe, quando votou, eu disse para o secretário, que é o diretor da escola, disse: amigo, comunique o desligamento do funcionário. Não, pastor, eu não vou comunicar, não. Eu quero que o senhor comunique, porque se o senhor comunicar, o senhor vai embora. Mas eu vou ficar aqui com ele? Não, não vou fazer isso, não. Eu disse: tá bom, então manda chamar ele aqui que eu vou comunicar. Mas, por favor, fica todo mundo aqui na sala comigo. Sai só as mulheres, né? Fica só os homens. Meu pastor, quando o homem chegou, eu disse: tudo bem com você, amigo? Disse: tudo bem. E como é que está o clima aqui com o diretor?
Comigo está tudo bem, mas com esse puxa-saco aí eu não quero conversa, não. Já começou assim, valente. Aí eu disse, amigo, o clima está muito pesado, muito difícil para nós trabalharmos. Então, eu quero dizer para você que a comissão diretiva da escola votou o seu desligamento na escola. Faça o favor de passar no DP, naquela época era DP, né? Departamento Pessoal. Faça o favor de passar no departamento pessoal e receber todos os seus direitos. Você vai receber com tudo que você tem direito. Muito obrigado pelo seu serviço. Ele disse, e onde é o DP? Rapaz, deu um murro aqui no meu queixo. Tá, eu caí assim para trás. Mas foi um murro daqueles, viu? Aí ele disse, eu vou te matar agora. E aí foi arrodear a mesa para me pegar. Mas quando ele foi arrodear, os homens caíram em cima dele. Certo? Um pegou no pescoço, outro pegou no braço, outro pegou na perna e levantaram ele do chão, pastor. Um monte de homem, né? Levantaram ele do chão e eu fechei a mão assim para me vingar, pastor, porque naquela época eu não sei o que poderia ter acontecido. Levantei a mão assim e quando fui baixando, o Espírito Santo pegou assim na minha mão e disse, não faz isso. O pastor pode apanhar, mas o pastor não pode bater. Aí eu, é mesmo. Aí relaxei e disse, não, solta o homem, por favor, solta o homem. Aí soltaram ele. Aí eu disse, amigo, eu não estava esperando o que você fez comigo, mas eu quero dar o outro lado aqui do rosto. Bate agora do outro lado. Estou esperando. Pode bater. Aí ele disse, eu não vou bater não, mas eu vou em casa buscar um negócio, aí eu bato. Aí correu para casa, pastor, para buscar sei lá o que era que ele ia buscar. Aí eu disse para o grupo, pessoal, eu não vou esperar o fulano aqui não. Certo? Se vocês quiserem ir comigo, eu vou à delegacia mostrar o rosto aqui para ver o que é que o delegado diz. Se houve agressão física, e eu quero dizer para todos vocês, se houver agressão física, procure a justiça, procure os direitos, porque o cristão é uma pessoa pacífica, mas não é passiva. E existe diferença entre ser pacífico e ser passivo. Pacífico é ter o foco na paz. Agora, passivo é ser permissivo, é aceitar tudo de todo mundo e achar que tudo está bem. E não é isso, cristianismo. Eu fui à delegacia, aí quando eu cheguei lá, o delegado já conhecia a gente, conhecia o diretor e tudo. O delegado disse, qual é a novidade, pastores? O que é que vocês trazem aqui? Aí eu mostrei o rosto e disse, olha aqui, ó, o rosto como é que está machucado, e foi o fulano e tal. Pastor, deixa comigo. Eu vou mandar os policiais agora prender e vou quebrar ele no cacete. Deixa comigo. Ele disse, não, espera aí, por favor. Não faz isso com o homem, não. Não bate no homem. E o que você quer que eu faça, pastor? Eu só sei prender e bater. Eu disse, não, eu quero que você faça o seguinte, traga ele, senta aí na cadeira e só não diga que ele é bonito, mas diga para ele que nunca mais ele entre na escola, certo? Não pode mais entrar na escola, está proibido. E diga para ele o que você quiser, mas não bate nele. Aí, policiais foram atrás, aquele dia rodaram o dia todo e não encontraram, mas no outro dia de manhã pegaram o homem, trouxeram lá, sentaram o homem na cadeira, disseram, você bate em pastor, pastor é um homem de paz, agora bate em mim, seu fulano, aí falou um monte de coisa para ele, e etc. Olha, no dia que você entrar no colégio, você vai passar o resto da vida na cadeia por agressão física a um pastor, um servo de Deus e tal. Passaram-se 10 anos. Aí, encontro de pastores lá, Foz do Iguaçu, talvez você até tenha estado lá, pastor, eu acho que você foi, todos os pastores da América do Sul. E o diretor veio e disse, pastor Abdoral, eu trouxe um recado daquele fulano que bateu em você. Isso é mesmo? É. Você pode escutar? Posso. Pastor, ele veio pedir perdão para você, porque ele veio pedir para eu fazer o casamento do filho dele, e eu disse, não, pastor adventista não faz casamento de alguém que bate em pastor, não. Ninguém vai fazer seu casamento, nem o casamento do seu filho. Você não respeita pastor? Então, amigo, fica sem casar. Aí ele disse,
por favor, eu estou sofrendo muito, faz 10 anos que eu não durmo direito, faz 10 anos que eu sofro porque eu bati no pastor Abidoral. Faça o favor de dizer para ele, quando você encontrar com ele, que ele me perdoe, para ver se eu tenho paz de espírito. Aí o diretor veio falar isso para mim, e eu disse, meu pastor, fala para ele, e se ele precisar de perdão para ir para o céu, ele já vai estar no céu. Eu já perdoei ele desde aquela época, certo? Pode dizer para ele que ele está perdoado. Se eu encontrar com ele, vou dar um abraço e vou dizer que quero dar esse mesmo abraço lá no céu. E pode fazer o casamento do filho dele, por favor, faça isso. Faça com que esse homem pare de sofrer, porque realmente nós precisamos nos amar. Essa foi a história que aconteceu conosco. E o senhor disse que se o senhor tivesse batido, nunca mais teria sido esquecido, né? Pastor, olha, como fui eu que apanhei, quase ninguém no Brasil sabe, certo? Mas se eu tivesse batido nele, o Brasil todinho saberia, a igreja todinho saberia, e eu não sei o que seria de mim. Talvez não estivesse nem aqui contando essa história. Está vendo como são as coisas? Eita, meu pastor, e aí a gente fica pensando, né? Quando você recebe o pastor na igreja, o que tem por trás da história do pastor, né? Da construção dele, todos os embates que foram superados, né? Cada pastor que você recebe é como nós, cada membro é uma história, cada ovelha nossa é uma história. A gente senta para fazer as visitas e a gente vai conhecer o forro daquela história. Essas conexões, esses conhecimentos são muito importantes. Ainda nessa área, pastor, das dificuldades, as pessoas olham para o senhor. Hoje o senhor está aposentado da parte administrativa da igreja, direta à instituição, mas o senhor ainda é ancião de igreja, é líder de departamento e ajuda a administrar a igreja do NASP Hortolândia, certo? Certo. Quantos anos o senhor teve de ministério, assim, direto ligado à administração? Na ativa, pastor, eu tive 36 anos e hoje 40 anos de pastor, né? Eu sou pastor, mas 36 anos direto na linha ministerial, juntando com aquela parte que eu fiquei na comportagem. Mas, pastor, eu faria tudo de novo, porque eu amo esta igreja. Amo mesmo. E todo mundo que me conhece sabe como eu me sinto mal quando alguém fala da igreja ou critica a igreja em qualquer aspecto. É como se estivesse me machucando. Eu dizia, poxa, se eu me machuco desse jeito quando falam da igreja, imagina Jesus, que ama e deu a vida por ela, certo? E Jesus vem buscar esta igreja. O senhor, nessa trajetória, pastor, em algum momento, o senhor pensou em desistir do ministério? Pensei, pastor, mas eu tenho uma esposa que é maravilhosa. Eu devo muito do meu ministério para minha esposa Solange. E quando eu disse, olha, eu vou entregar a credencial porque eu não aguento mais as perseguições de colegas. E ela disse, você pediu para entrar? Você vai pedir para sair? Disse, é mesmo, por favor. Deus me perdoe, mas eu quis entregar a credencial quando o presidente chegou para o ministerial e disse, aperta o Abidoral até ele pedir para sair, porque nós temos que demitir 3 pastores. E ele apertou, pastor. Se existe alguém que foi no encalço, e depois de alguns anos, esse ministerial me confessou, sabe por que eu te apertei tanto naquela época? Porque o presidente disse que era para fazer aquilo até você pedir para sair. E sabe, meu pastor, eu aprendi o que deveria não se fazer com um pastor. Eu acho que Deus estava me preparando para a administração, para depois dizer, ó, não faz isso. Lembra que você passou por isso? Então não faz isso como pastor. É um ser humano, é um filho de Deus. E lá em Malaquias, capítulo 2, diz, é o anjo do Senhor dos Exércitos. O pastor é o mensageiro do Senhor dos Exércitos.
Ellen White fala, pastor, que o pastor consagrado ao ministério é o representante de Jesus na igreja. Ela diz claramente. Malaquias 2:7 diz, porque os lábios do sacerdote, do pastor, devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Malaquias 2:7. Sabe, pastor, esse amor que o senhor tem pela igreja, eu também tenho, os pastores que aqui estão certamente têm, e não é um amor inocente, né, pastor? Não é um amor tolo, imaturo, de achar que essa igreja não tem problemas, se o senhor viveu um problema na carne de um gestor carnal, e isto sempre existiu, isso sempre vai existir. E a gente precisa fazer essas separações. A igreja, ela é do Senhor, a menina dos olhos de Deus, ela vai dizer assim, ó, ela pode até estar prestes a cair, parecer que vai cair, mas não vai. O Senhor sustenta esta igreja, cuida da menina dos olhos dele e objeto de maior cuidado de Deus na terra. Isso precisa estar na nossa cabeça. A atitude de ser humano, aí você tem que ter cuidado. Sabe com o quê? Com a sua primeiro. Verdade, pastor. Pastor, eu recebi, durante o meu ministério, 3 atentados de morte, ou melhor, 3 ameaças de morte, por alguns irmãos, certo? Como administrador e também como pastor. Inclusive, eu passei uma experiência com o pastor Gilberto Ludogério, que está por aí. Nós fomos levados à justiça, pastor. O irmão casou e separou, e estava noivo com outra moça, sem estar casado. E foi à minha sala pedir que eu fizesse o casamento. Eu disse, irmão, eu não posso fazer o seu casamento, porque você nem separou da primeira mulher, já está com outra, então o senhor vai ser desligado da igreja. Se o senhor me desligar, eu vou abrir um processo contra o senhor. E abriu, e eu fui para a justiça, melhor, veio o processo, o oficial de justiça apresentou, aí fomos à justiça. Quando chegou lá, o juiz disse, quem é o senhor? Eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qual é a sua função? Sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí o irmão mandou perguntar. Pergunta qual é o cargo dele. Aí o juiz disse, ele já disse 2 vezes que é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você quer que ele repita a 3ª vez? O juiz já foi assim, barrando. Aí, pastor, o senhor conhece esse fulano aqui? Eu desconheço. O que é que ele é, senhor? Ele é membro da minha igreja. E por que o senhor desligou ele da igreja? Pastor, é porque o manual da minha igreja diz, doutor, que uma pessoa que é casada não pode casar com outra, a não ser que divorcie da primeira. E ele não divorciou e já quer casar com essa outra pessoa. Aí o juiz diz, a sua igreja tem manual? Diz, tem. O senhor pode me mostrar o manual? Posso. Aqui está, página 206, dizendo que o homem deve ser esposo de uma só mulher e tal, tal, tal. Aí o juiz disse, seu fulano, você sabia que a sua igreja tem um manual? Sei. Você sabia que no artigo tal, 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 está dizendo que você não pode... Aí o juiz disse, eu poderia dar uma sentença agora mesmo, mas eu vou arrolar as testemunhas. E então, disse, pastor, o que é que o senhor vai fazer com esse membro que traz o senhor para a justiça? Membro da igreja que leva o pastor e a sua igreja para a justiça. E eu disse, meritíssimo, esta é uma ovelha que eu tenho que quebrar a perna dela e carregá-la no braço até ela ficar boa, para ela ter intimidade comigo. Ela conheceu o pastor. Aí ele olhou assim e disse, não poderia ser diferente, né, pastor? Eu também sou presbiteriano, pastor. O juiz era presbiteriano. Interessante isso. Então, esta é uma ovelha que eu tenho que quebrar a perna e carregá-la no braço, até ela ficar boa, para a gente se conhecer melhor, ter intimidade. Isso serve para você que está aí na igreja. A primeira coisa que a gente tem que ter como membro, e eu entendo muito, tenho dito isso para você, 3 coisas acontecem conosco quando mergulhamos na experiência do Espírito de Deus.
você se torna um cristão constante, saudável, semelhante a Cristo. Processo de formação. Você se torna uma bênção na comunidade onde você está, na sua igreja local, com os dons e capacidades que Deus lhe deu. Certo? E você vai para a missão. Não tem como estar cheio do Espírito Santo não ser inclinado a amar a salvação. O primeiro pulso de um coração regenerado é levar outros ao Salvador, diz Ellen White no Benefício Social. Nesse lugar da comunidade, você deve ser o pacificador, não o passivo. Gostei muito da separação. O pacificador é aquele que sempre busca alinhar todas as coisas, mesmo que para isso haja algum enfrentamento. Mas quem é pacificador sabe produzir o enfrentamento. Isso é muito importante. Então, você primeiro tem que ser a pessoa adequada na sua comunidade. E quando essas divergências acontecerem, porque o pastor teve divergência dentro do ministério dele, tanto na área administrativa como na área com os membros da igreja. Quando isso acontecer, algumas pessoas abandonam a fé porque determinada pessoa tomou determinada atitude. Não foi Deus quem fez isso. Não foi Jesus, o dono da igreja, que fez isso. Você não pode abandonar a igreja de Deus porque outras pessoas tomaram atitudes inadequadas dentro dessa igreja. E, infelizmente, pastor, alguns tomam essa postura e abandonam a fé por problemas que vivem no seio da igreja. Não pode fazer isso, né? Então, isso aqui serve muito. E aí, quando o pastor experiente, já bem testado na fé, chega aqui, depois de tudo isso, assim, eu amo essa igreja e não gosto que ninguém diminua ou critique ou corrija de maneira inadequada. Depois de tudo isso, mostra que a sua mentalidade amadurecida sabe dividir essas coisas e é onde nós também devemos chegar. Exatamente, pastor, porque na casa da gente tem coisas que a gente não gosta, nem por isso a gente deve abandonar a casa e a família. Assim também, na igreja tem muita coisa que realmente deixa a desejar, mas é assim porque eu estou aqui e eu sou cheio de problemas, de dificuldades, eu não sou santinho que vocês imaginam, não. Orem por mim para eu ser batizado com o Espírito Santo e transformado, certo? Porque dentro de mim também tem um leão querendo... Eu não posso nem falar muito aí, mas na realidade, Pode Deus falar sabe. muito, não, né, pastor? Não pode falar muito essas coisas. Mas o Espírito Santo tem transformado muito, muito, muito. Eu sou muito grato a Ele, muito, muito, muito. Falando em Espírito Santo, o senhor conhece a sala 57 antes da sala 57. Verdade. Eu estou com o ar-condicionado aqui, ele está me prejudicando. Então, o pastor Moura foi quem idealizou Sala 57. E quando ele era distrital aqui, na PAC, também, nós começamos a frequentar a Sala 57, que ele criou, certo? Depois, foi o Manolo, o genro dele, certo? E, por último, agora, o pastor Wagner, na versão pastor Wagner. Então, na realidade, a Sala 57 é uma busca pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, pelas virtudes do Espírito Santo em nós, que é uma pessoa que está aqui. Então, a Nazaré, esposa do pastor Francisco, mandava o link para a minha esposa, Solange. E a Solange disse, olha que coisa interessante, assiste. E aí, um dia eu assisti. Eu achei um pouquinho esquisito, certo? O fato de dizer eu te amo, que eu nunca disse isso para um outro homem, a não ser para os meus filhos, né? Mas eu achei interessante, eu disse, sabe, o amor ele precisa ser expressado, o amor que não é expressado, ele não existe, certo? Se o amor não for expresso, ele não existe, ele deve ser expresso em atitudes ou em verbalização, em palavras. Então, Jesus dizia a Pedro, eu te amo, e obrigava a Pedro a dizer eu te amo 3 vezes, certo? Interessante esse detalhe. E por que que nós pregamos tanto sobre amor e não dizemos e expressamos aos outros? O Espírito Santo começou a me incomodar, e por isso eu disse, poxa, eu amo para salvar.
E outra coisa é um mandamento. Jesus disse, amai. Não diz, ó, eu sugiro que você ame. Não diz sugiro, não. Está no imperativo. Ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Novo mandamento vos dou. Pastor, eu gostaria de que você soubesse que existem grandes diferenças entre amar e gostar. Para amar, nós devemos amar todos, até os inimigos. Até o inimigo. Porque a melhor maneira de você ganhar um inimigo para Cristo é amando ele. Então, devemos amar a todos. Agora, gostar. Nós só gostamos daquele que nós temos afinidades. Certo? Gostar é diferente de amar. Devemos amar a todos, até os inimigos. Agora, gostar, aqueles que nós temos intimidade. Por isso que eu falei lá para o juiz, ó, eu preciso quebrar a perna dela até a gente ter intimidade e gostar um do outro. É porque, pastor, isso é muito interessante. Pode ter dado um nó na cabecinha de todo mundo aqui agora. Mas Jesus, ele amava todo mundo, até Judas, mas ele tinha os mais íntimos, certo? Tem 3 que ele gostava mesmo. Tinha um que até reclinava a cabeça no peito dele, que era João. Aí gostar de fato, certo? Inclusive na meditação matinal do pastor Emilson Reis, ele fala sobre um dia sobre amar e gostar. Gostar é um pouco mais profundo, é uma decisão que você tem de intimidade com outra pessoa, de aceitar a pessoa como ela é e fazer tudo para que ela seja muito mais feliz do que simplesmente amar. Amar tem o seu peso e nós devemos fazer, é um mandamento. Mas gostar é coisa mais íntima, mais pessoal. Vamos separar isso? Porque assim, ó, amar não envolve sentimento. Gostar envolve afetividade. É isso. A diferença entre uma coisa e outra é esta. Amar é um princípio. Gostar é resultado de um relacionamento íntimo. Para amar, eu não preciso ter relacionamento íntimo. Para gostar, eu preciso ter relacionamento íntimo. Essas Onde é que eu coisas... assino embaixo? Onde é que eu assino embaixo, meu pastor? Isso. Alô, tá me ouvindo? Me ouvem? Pastor Wagner? Tu me ouves? Não sei se foi a minha internet que caiu ou foi a dele. Foi a dele. Ah, foi a dele que caiu. Então, deixa eu falar um pouquinho mais a vocês. A gente precisa das duas coisas na vida: amar e gostar, certo? Porque nós precisamos ter afinidade como irmãos, seja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas Jesus tinha as pessoas mais íntimas dele, que ele gostava de fato, certo? Ele gostava de fato de 3 e amava a todos, ao ponto de dar a vida por todos. E eu acredito que nós devemos fazer a mesma coisa, certo? Nós devemos amar a todos e ser íntimos de alguns que são mais afins a nós, certo? Na igreja, nós temos pessoas que nós amamos, que amamos a todos, mas temos pessoas que a gente tem mais afinidade e gosta de verdade, certo? Não sei se pastor Wagner já retornou. Gabriel, você está me ouvindo, amigo Gabriel? Então, a Sala 57, para mim, tem sido uma experiência singular, certo?
muito tempo. E cada dia que eu assisto, eu me fortaleço. Fortaleço com os testemunhos, com as orações, com o carinho de vocês, com as mensagens. Pena que eu não posso atender a todos, porque realmente são muitos os pedidos, mas eu gostaria de estar na igreja de todos vocês. Outra coisa, eu gostaria de atender no consultório a todos vocês. Eu não tenho condição, eu não tenho vaga, eu tenho uma lista muito grande de gente que pede para o atendimento psicológico. Eu não tenho condição, infelizmente, eu gostaria de ter, tá bom? Mas é uma alegria muito grande estar na sala 57. É uma alegria muito grande ver você com a câmerazinha aberta, certo? Você que assiste cada dia, você que realmente tem o seu quarto de oração, seu quarto de guerra. Para mim é uma alegria saber que você tem um quarto de guerra. Pastor Wagner, está de volta? Voltei. Então, eu estava ali no gostar, né, pastor? Vamos cristalizar, isso é muito importante. Eu disse que amor é um princípio, gostar tem afetividade. Para amar, eu não preciso ter afetividade. Para gostar, eu preciso de ter intimidade. Eu tenho duas perguntas. Tá caindo. Espera aí, rapazinho, tem gente abrindo o áudiozinho. Queria dizer assim, ó, quando eu parto da ideia de que recebi o amor de Deus, é o Espírito de Deus que derrama esse amor incondicional. Esse amor que o pastor Abdorol está falando, que eu tenho que amar todo mundo, é o amor incondicional. Ele é derramado pelo Espírito de Deus em mim. Quando é assim, eu amo para conhecer a pessoa. Ou seja, com qualquer pessoa que eu me relaciono, eu já amo aquela pessoa porque o Espírito Santo derramou o amor em meu coração. Não tem nenhuma relação, não tem nenhuma... Eu não conheço. É por isso que você trabalha pelo perdido. É por isso que você trabalha universalmente pela salvação das pessoas sem conhecê-las. Essa é uma demonstração de amor que você tem pela salvação daquele ser humano. Agora, o que é importantíssimo, esse amor está disposto a morrer pelo outro. É muito agudo isso. Este amor me coloca na condição de morrer porque eu não conheço, não tenho afetividade, não tenho nenhuma intimidade. Ele é mais profundo, pastor, do que o amor gostar. Porque se eu pegar só a relação horizontal, sem considerar a vertical, eu não tenho obrigatoriedade de morrer porque eu gosto. Eu tenho obrigatoriedade de morrer porque eu amo. Porque o amor incondicional se sacrifica pela salvação do outro. Não é se eu gosto. Não é se eu gosto ou não. É se a salvação daquela pessoa é importante para mim. O quanto é importante para mim e se eu entendi o meu propósito enquanto cristão na responsabilidade de esclarecer para aquela pessoa que ela está perdida e precisa de Cristo. É muito profundo. Quando Jesus fala assim, ó, quem amou primeiro? Foi Deus quem me amou primeiro ou eu que amei Deus primeiro? Foi Deus quem me amou primeiro. Quando ele me amou primeiro, eu dava as costas para ele, eu xingava, eu cuspia, eu crucificava Jesus. Queria nem saber. E ele já me amava. Ou seja, estava disposto a morrer por mim enquanto era seu inimigo. E foi esse amor incondicional, que não dependeu de afetividade, não dependeu de sentimento. Foi por isso que eu fui salvo em Cristo. Pastor, primeiro vem o amar, depois o conhecer para gostar. Inclusive, 1 João 4,8 fala isso, que você diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, primeiro vem o amor. O amor é incondicional. Agora, Certo? o que é lindo nisso, pastor, é que esse primeiro amor nosso, que não rola afetividade. Ontem eu li aqui o testemunho de uma irmã que ela tinha o hábito de controlar as coisas. Ela conheceu o Espírito Santo e deixou que ele controlasse. Quando ela controlava as coisas, ela afastava as pessoas. Quando ela foi controlada pelo Espírito Santo, ela atraiu a maioria delas. Porque a gente não vai atrair todo mundo.
Ela começou a atrair todo mundo. E a cunhada dela disse assim, quando eu fico eu li isso ontem, quando eu fico na sua presença é uma bênção e eu não quero sair mais de lá. Porque a irmã está amando a cunhada com amor incondicional, ou seja, defeitos, as dificuldades, as falhas que a cunhada tinha, não afastava mais a cunhada dela, não a afastava mais da cunhada, porque ela entendeu que não pode recusar as pessoas ou afastá-las por causa de suas falhas, sem permitir um relacionamento salvífico com aquela pessoa. Salvífico com aquela pessoa. Isso é muito importante entender. Aí a cunhada falava assim, nossa, quanta coisa está mudando em você. Eu gosto de ficar perto de você. O amor incondicional, que começa sem afetividade, pode tornar uma relação afetiva e poderosa. O problema, pastor, às vezes, que eu acho quando... eu lembro do pastor Emilson, e o pastor Emilson é muito legal, cara. O jeito que ele dá aula é muito bom. E aí, em algum momento, ele falando sobre esse negócio, eu perguntei, pastor, é possível não gostar de alguém? É possível não gostar de alguém. E virou para o quadro e foi escrever de novo. Foi a explicação que ele me deu. Quando eu concebo a ideia de que eu posso não gostar, e isso mesmo, pastor, e eu posso não ter afetividade com todo mundo, pastor. Nem somos chamados para ter afetividade com todo mundo. Nós temos afetividade com quem nós nos relacionamos intimamente. Mas somos chamados a amar todo mundo. Agora, eu não posso... E muito bom o senhor ter falado isso aqui, cara. Que isso é uma confusão. Muito embora eu possa não gostar de alguém, ou seja, não ter intimidade, eu não posso rejeitar ninguém. Eu não posso maltratar ninguém. Eu não posso bloquear o telefone de ninguém que não me coloque em risco de vida, que não provoque violência física, emocional, psicológica. Se nada grave estiver acontecendo, por não gostar. E o não gostar, as pessoas acham que eu não gosto do Senhor. Não, não é isso, é porque eu não tenho afetividade, intimidade. É só isso, irmãos. É só isso. O não gostar aqui não implica em separação, ranço, crítica, fala mal, rejeitar a pessoa. Eu estou certo, meu pastor? É isso aí, meu pastor. E a gente precisa vivenciar mais isso, né? A gente precisa entender que todos são candidatos à salvação. E tem mais, quem machuca um ser humano fere o coração do pai. Se alguém machucar a sua filha, a Hannah, vai ferir o seu coração e a da Ana, certo? Assim também, quem machucar um ser humano, seja quem for, fere o coração de Jesus, porque Jesus morreu por ele, por essa pessoa. Nós não temos o direito de machucar ninguém, mas temos o direito de amar a todos, certo? Ah, mas alguém está ali desprezando, falando mal de você. Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Ele é um candidato ao reino celestial e nem sabe disso, porque Jesus já deu a vida por todos. É assim como a gente entrar no elevador, certo? E o elevador vai te levando. Se você não sair do elevador, ele vai te levar às alturas. Assim também é o amor. Não sai do raio do amor. Ele vai te levar às alturas, à salvação eterna. Nós precisamos experienciar isto. Precisamos experimentar isso. Eu estou longe disso, mas eu quero isso, certo? O ser humano é falho, é pecador, mas nós sabemos que a nossa natureza espiritual necessita disso. E logo nós somos transformados pela contemplação. A senhora White fala muito isso. Na psicologia a gente chama isso de células espelho. Nós temos células espelhos no nosso cérebro que a gente copia até a postura da pessoa. Se alguém senta e cruza as pernas, o outro cruza também. Se alguém boceja, o outro boceja também. Se você bota a mão no queixo, pode observar que daqui a pouco alguém está com a mão no queixo. E são células espelho que transformam a nossa postura e conduta. Assim também, aqui na sala 57, quando a gente vivencia isto, esse amor, esse carinho, esse respeito,
essa humildade que eu vejo aí em cada pastor e cada irmão, isto é contagiante. As células de espelho vai nos transformando. Isso significa ação em movimento do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo movendo as células de espelho. Você lembra que quando o senhor entrou a primeira vez aqui, eu falei, pastor Abdorá, eu te amo. E isso, isso é estranho falar, eu te amo para outro homem, né? Então, esse primeiro momento nosso, pastor, foi sem afetividade. Agora, quando eu falo com o senhor, eu te amo, já envolve afetividade. Já é diferente do primeiro momento. Mas Verdade. nossa relação sempre foi orientada pelo primeiro amor. É a porta, né, que conduz. Aí, pastor, esse primeiro amor, ele é muito, muito exigente. A Bíblia, São João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Cristo morreu, né? Que maravilha, que coisa linda. 1 João 3,16 diz, nisto o amor é revelado, em que Cristo deu a vida por você e você deve dar a vida pelo seu irmão. Ninguém dá a vida por quem gosta. Eu só dou a vida por quem eu amo. A gente deve se apoiar exatamente nisso. Bem claro, assim diz o Senhor. Na Bíblia a gente vê claramente isso, que aquele que não ama não conhece a Deus. Então, o homem que não se apoia no assim diz o Senhor, não é mais forte do que aquele que realmente age por conta própria. Mas o que confia no assim do Senhor tem consigo a força do céu, certo? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Pastor, eu não contei como foi a minha conversão, mas eu vou te dizer rapidinho. Eu estudei para ser padre. Eu queria ser padre. E minha mãe sempre me colocou em colégio de padres. E um dia o padre estava dando aula, o padre Geraldo Vieira, já é falecido. E ele disse, eu vou dar uma Bíblia para quem respondeu uma pergunta lá que ele fez. E eu respondi a pergunta. E ele me deu a Bíblia, eu tenho essa Bíblia aqui comigo. Aí eu comecei a ler a Bíblia e descobri o sábado na Bíblia, logo no início da criação. E eu cheguei para o padre Geraldo e disse, padre Geraldo, aquela Bíblia que o senhor me deu tem problema. Aí ele disse, por que, meu filho? Padre, aquela Bíblia manda a gente guardar o sábado. Por que é que a gente guarda o domingo? Aí o padre disse assim, coçou a cabeça primeiro, olhou para baixo e disse, se você quiser ser padre, faça tudo que o bispo de Roma manda. E apontou assim, faça tudo que o bispo de Roma manda. Mas se quiser ir para o céu, faça o que a Bíblia manda, pois é a palavra de Deus. Aí eu disse, eita, padre, o senhor pode ter a certeza que eu quero ir para o céu. Aí 2 colegas se aproximaram, que escutaram mais ou menos a conversa, e disse, o que é que o senhor está dizendo aí, padre? O que é que o senhor falou? E ele repetiu as mesmas palavras, como se dissesse assim, grava isso. Não, eu estou dizendo aqui para o Abdoral, que se ele quiser ser padre, faça tudo que o bispo de Roma manda. Mas se quiser ir para o céu, faça o que a Bíblia manda, pois é a palavra de Deus. A partir daquele dia, eu comecei a guardar o sábado. Só que eu guardava de meia-noite a meia-noite. Eu não sabia todas as coisas ainda, né? E um dia chegou um comportor lá vendendo livros para minha mãe e vendeu o livro Vida de Jesus, Quando Meus Deus Ruíram e Focalizando Nossa Época, esses livros da Casa Publicadora. E minha mãe disse, me diga, qual é a sua religião? Ao comportor muito liso, né? Disse, eu sou cristão. Minha mãe disse, e qual o nome da sua igreja? Eu sou evangélico. E ela, aquelas pernambucanas arretadas, disse, e a tua igreja não tem nome não, é? Aí ele disse, senhora, eu sou adventista do 7º dia. Que negócio é esse de 7 dias aí? Não, adventista, minha senhora, é porque nós aguardamos o advento de Jesus, a volta de Jesus. E do 7º dia, porque nós guardamos o sábado, o 7º dia, como está na Bíblia. Ah, eu sei, eu tenho um filho aqui com essas ideias malucas de guardar o sábado também. Isso é bíblico? O padre já disse que ele fizesse tudo que está na Bíblia, mas será que é certo isso?
é certo. Chame ele aí que eu quero falar com ele. Só que eu estava de férias no Pernambuco. Quando eu cheguei, minha mãe disse, ó, teve aqui uma igreja, um rapaz de uma igreja, de uma religião dos 7 dias. Ela não sabia dizer o nome adventista. É um nome muito fácil. Mas eu só sei que é dos 7 dias e guarda o sábado. E um dia, chegou o comportor para entregar o livro. No sábado à noite, depois do pôr do sol. Aí, minha mãe chegou e disse, ó, o rapaz que eu comprei o livro da religião dos 7 dias está aí fora. Aí eu disse, mas a senhora disse que ele guarda o sábado? Sim. A senhora disse que ele vende livros? É. Como é que ele vende livro no sábado e diz que guarda o sábado? Sei não, vai lá perguntar para ele, venha cá falar com ele. Quando eu cheguei lá, os 2 comportores estavam lá na sala. Eu disse, olha, minha mãe disse, vocês guardam o sábado? Guardamos. Eu também guardo. Minha mãe disse que vocês estão aguardando a volta de Jesus? Sim. Minha mãe disse, você vende livro? É. Como é que você vende livro no sábado e diz que guarda o sábado? Aí o comportor disse, hoje não é mais sábado. Disse, hoje é sábado. Quem é que não sabe que hoje é sábado? Pega o calendário e veja que dia é hoje. Sábado. Pare qualquer pessoa no meio da rua e pergunte que dia é hoje. Não contaram para você que hoje é sábado? Aí ele disse, se eu mostrar na Bíblia que hoje não é sábado, você acredita? Eu disse, agora sim, você está falando na linguagem que eu gosto de ouvir. Mostre na Bíblia que hoje não é sábado. Levítico 23, 32. A primeira passagem bíblica que eu escutei de um adventista do 7º dia. Levítico 23, 32 diz, sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossas almas. De um pôr do sol a outro, de uma tarde a outra, celebrareis os vossos sábados. Olha aqui, amigo, o pôr do sol do sábado já passou, já acabou o dia do sábado. Agora é a noite do domingo. E Deus fez assim, ó, Deus fez a parte clara e chamou dia, fez a parte escura e chamou noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. É assim que está escrito na Bíblia. Aí foi lá para Gênesis e mostrou. Como é que você, 2 horas da madrugada, tudo escuro e diz bom dia? Não, o dia não começa meia-noite, o dia começa no pôr do sol. Diz, que legal, o que é que você tem mais para me ensinar aí? Ó, eu tenho para te ensinar o seguinte, que só existe Dom Pedro II porque existe Dom Pedro I. E daí? E só existe a segunda-feira porque existe a primeira-feira. Então, a primeira-feira é domingo. O segundo dia já está dizendo segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, mas no sábado não diz que é feira, porque a palavra sábado é descanso. Que legal! Então, eu quero estudar mais a Bíblia com vocês. Fazia 2 anos que eu guardava o sábado, mas a partir daquele momento comecei a guardar do pôr do sol ao pôr do sol. E então o comportor perguntou, você faz o quê? Eu disse, eu faço ensino médio e você padre. E o comportor disse, eu faço ensino médio e você pastor. Disse, que legal. Vou mandar um curso para você. Aí mandou um curso, mandou 3 lições, depois mais 3, mais 3. 9 lições, aí eu recebi uma lição dizendo assim, o seu amigo Otacílio Medeiros faleceu, lá de Campina Grande. Faleceu, comportor, faleceu. Eu disse, poxa, o camarada morreu. Ele ia ser pastor. Eu vou escrever para o colégio para ver se o colégio aceita que eu vá estudar no lugar dele. Não adianta dizer que não tem vaga, pelo menos uma tem, que ele morreu. Então, eu vou escrever. Tinha vaga, né? E eu escrevi para o colégio mandou um formulário bem grandão assim, lembrando a data do batismo. Sabe? Lá sei quando é que eu me batizei, católico, batizou. Mas ele está dizendo, é adventista. Queridos, depois de algum tempo o colégio mandou chamar e eu fui para o colégio, me batizei e fiz o curso técnico de enfermagem e hoje sou pastor. Agora, aquele comportor não sabe que eu me batizei por causa dele. É surpresa que a gente vai ter lá no céu. Por isso que a senhora White diz lá no comportor evangelista, somente o céu vai revelar o fruto do trabalho da comportagem, do comportor evangelista. E realmente, isso é verdade. Por isso que eu tenho respeito pelos comportores
E no meu ministério sempre cuidei e abriguei os comportores, certo? O comportor é o mensageiro de Deus, é o apóstolo. Meu pastor, eu ficaria aqui amanhã inteira trocando ideia, porque é bom, né? Conhecer a história do outro, as coisas boas, os desafios, a maneira como se superam as coisas. Eu amo o Senhor. Eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, pastor. Obrigado, viu? Muito obrigado. Pastor Wagner, eu te amo. Eu não só te amo, mas eu gosto de você, viu? Gosto. Gosto Bom, né? da Ana e da Hannah também. Amei esse pessoal, de Deus. Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus para mim, pode ter certeza. E eu creio muito mais em Deus porque você existe, todos da sala 57. E vocês que vão assistir depois. Amo vocês de verdade, pode ter certeza. Vinheta. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Pode orar conosco, meu pastor, para a gente terminar? Sim. Oremos, quero convidar a todos para orar neste momento. Bom Pai, nosso Deus, é tão bom saber que Tu tens uma verdade para ser pregada a esse planeta, todo mundo nessa geração. É tão bom saber que tem uma igreja, um povo escolhido por Ti para ser também abençoado por Ti. E é tão bom saber que existe a Sala 57 para nos ajudar à busca do Espírito Santo. Santo Deus, como Tu prometeste, envia a nós o Espírito Santo. Derrama sobre nós esta bênção, o refrigério. Senhor Deus, transforma-nos. Faça cada dia com que sejamos bondosos, corteses. Possamos amar de verdade as pessoas. Possamos ser alegres, longânimos, pacientes. Ajuda para que sejamos fiéis, bondade, alegria. E também, Senhor Deus, que haja em nós domínio próprio. Possamos revelar ao mundo que o Espírito Santo de Deus está movendo a cada um de nós. Batiza-nos e transforma-nos. Permita que a Tua paz e Teu amor esteja nos nossos corações para sempre, porque nós amamos a Ti, amamos a Jesus e amamos ao Espírito Santo. Nós te pedimos todas estas bênçãos em nome de Jesus, que derramou o sangue na cruz do Calvário por nós. Abençoa-nos hoje, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um grande dia na presença de Deus, meu pastor, e muito obrigado por tudo, viu, amado? Muito obrigado. Parece que eu ouvi, pastor, alguém dizendo bom dia com alegria. Bom dia, com muita Com alegria. Bom dia, com alegria. Graça e paz. Alegria. Lá de Rondônia. José, Deus abençoe, meu pastor. Vai, meu pastor José. Bom dia, Verinha Gondim. Verinha. Bom dia, galerinha. A criação de Deus. Seja Deus, as crianças da 57. Deus seja louvado porque das crianças, meu verdadeiro. Deus te abençoe. Bem no coração, amém. Bem, Deus seja louvado. Glória a Deus. Bom dia, meninas. Espera aí que agora, Rosimeire, essa menininha, eu li a vozinha dela e quero que ela repita agora. Pode abrir o áudio aí, Rosimeire. Vai, aí. Bom dia. O que você disse pra gente, lindinha? Fale agora. Levante. Fale aí, vá. Diga.
Amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, que eu mais de Deus que você existe. Ah, menino! Bom dia, irmã, que é lindo você ter sua família acompanhando a sala, viu? É lindo Bom demais. dia, pastor. Bom dia. Bom dia, meninas, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, pastor. Por quê? Porque essa moça está fazendo 12 anos. Olha aí, que lindinha, hein? 12, mas tá velha, hein? Rapaz, Tá. hein? Que coisa boa, 12 anos de idade. Parabéns, viu, lindinha? Que Deus te Obrigada. abençoe e que você, ó, mulher de Deus, tá? De Deus. Amém. 12 aninhos, as coisas começam a mudar, começa a aparecer os gaviãozinhos querendo namorar, porque vocês são tudo gatinha. Olha, cuidado com esses trem. For namorar lá quando você tiver 18 anos, presta nos estudos primeiro, tá bom? Formação, mais maturidade. Eu sei que é difícil, né? Mas segura a onda. Oi, minha filha. Amém. Como é que é o nome dela? É a Mari Sofia. É a Mari. Ó, vou orar por você junto com a Elô. A Elô fez aniversário ontem também, lá na Itália. Vamos orar por você, filhinha? Vamos? Fica Vamos aqui. sim. Me lembra o nomezinho, é Mari, né? Mari Sofia. Mari Sofia. Vamos orar. Santo Deus, estão as 3 irmãzinhas lindas, que o Senhor as abençoe poderosamente, a mamãe como a sacerdotisa desse lar. A Mari está fazendo aniversário hoje, 12 anos, está começando toda de vida num mundo muito difícil, mas que de forma especial o Senhor abençoe com teu Espírito Santo, e que a Mari tenha no coração o amor de Deus, esse amor sacrificial, isso que a gente acabou de estudar, que é muito mais profundo que qualquer outro sentimento, esse amor poderoso, que esteja muito fortemente no coraçãozinho dela, e que ela seja um exemplo para as irmãs, crescendo, sendo uma mulher de Deus, preparando para a vinda de Jesus. Batize com teu Espírito Santo, nós pedimos no teu nome. Amém, amém e amém. Amém. Ei, eu amo vocês, viu? É lindo ver vocês aqui. Eu sou apaixonado por isso, viu? Deus abençoe. Também te amamos, pastor. Amém. Fica com Deus. Somos uma grande família da madrugada, amém? Amém. Tchau, lindinhas. Obrigada Fiquem pela com Deus, tá? oração. Vamos deixar vocês aí com a imagem dessa família linda. Ó, a Mari fazendo aniversário. Todo mundo dando tchauzinho para eles aí. Pode abrir aí o áudio e dizer, Mari, feliz aniversário. Diz aí para ela, vai, gente. Mari, feliz aniversário. Mari. Abençoe, Mari. Feliz aniversário, Mari. Mandando um abraço. Mari. Pela irmã Marisa, pastor Bola. Beijo. Pela irmã Marisa. Nós amamos ele em oração, Mari. Rosana. Ore pela irmã Marisa, que está no hospital. Irmã Giovanni está lá tomando conta dela. Vamos orar por ela. Te amamos também. Obrigado, meu irmão. 1, 2, 3. Bom dia, Bom dia para Jesus. todo mundo. Até breve. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.